Boa tarde, meus amores. Peguem o livro de português e abram na página 95 para fazermos a correção da atividade anterior, certo? Todos com o livro na mão, vamos lá. A questão 1 fala: sublinhe a palavra que apresenta o mesmo sentido das palavras em destaque. A palavra retratou. Qual é a palavra que tem o mesmo sentido da palavra retratou? Retirou ou reproduziu? Reproduziu. Aí sublinha, passa um tracinho abaixo, certo? A palavra cambalhota. Qual é a palavra que tem o mesmo sentido de cambalhota? Cabriola ou parado? Cabriola. Então, faz um risquinho abaixo da palavra cabriola, certo? Questão 2. Leia as frases. Diego deu várias cambalhotas. O artista retratou a floresta amazônica. Agora complete os espaços abaixo. Na frase a palavra cambalhota, cambalhotas, refere-se a movimento em que o corpo sobre a cabeça e se volta à posição normal, certo? Letra B. Na frase B, a palavra retratou refere-se a fazer o retrato, reproduzir a imagem, certo? Questão 3. Numere corretamente. Miniatura, cambalhotas e peão. Brinquedo com ponta metálica que gira quando impulsionado. É o peão. Então, coloca o 3. Qualquer coisa em ponto pequeno. Miniatura. 1. Cabriola. 2. Significa cambalhotas. Certo? Então, aqui foi o estudo do vocabulário. Agora vamos para o trabalhando o texto. Questão 1. Relacione cada tela ao seu autor correspondente. 1. Claude Renoir com seus brinquedos, 1905. Os Jogos Infantis, 1560. 1. Pierre Auguste Renoir. E 2, Pieter Bruegel. Então, fica na mesma sequência, 1 e 2. Questão 2. Qual é o assunto retratado nas telas? Brincadeiras. Então, o assunto retratado nas telas são as brincadeiras. Questão 3. Liste abaixo as brincadeiras representadas na tela. Jogos Infantis, 1560, que você já brincou. Então, vocês iriam o quê? Listar aí as brincadeiras representadas na tela de Jogos Infantis, né? O que você já brincou. Qual a brincadeira que você já brincou? Então, vocês iriam listar, certo? Essa a 3 é pessoal. Questão 4. Observando a tela, Jogos Infantis, podemos afirmar que o ambiente retratado é interno ou externo. Então, é externo. As crianças estão brincando fora, não é isso? Então, é externo. Marca um xizinho aí em externo. Questão 5. De que você mais gosta de brincar? Qual a brincadeira que você mais gosta de brincar? Então, vocês iriam copiar aí qual a brincadeira do que vocês mais gostam de brincar. Questão 6. Preencha o quadro abaixo. Tela, Claude Renoir com seus brinquedos, 1905, e Jogos Infantis, 1560. Brinquedos representados. Na primeira tela, quais são os brinquedos representados? Bonecos em miniaturas.
Na segunda tela abaixo, com os brinquedos representados: peão, aros, corda, cavalo de pau, né? Então, vocês iriam listar os brinquedos representados em cada tela. Questão 7. Que sensação cada uma das telas desperta em você? Letra A. Cláudio Renoir com seus brinquedos, 1905. E Jogos Infantis, 1560. Então, também é pessoal. O que essas telas, né? Qual a sensação que cada uma das telas desperta em você? E a questão 8 também é pessoal. Que outro título você daria para cada tela? Então, qual outro título? Né? Um fala Cláudio Renoir com seus brinquedos e o outro Jogos Infantis. Então, qual outros títulos vocês dariam às telas? Certo? Aí vai copiar aí, 1 e 2. Ok? Terminando aqui, vamos para o nosso conteúdo de hoje. Trabalhando a gramática. Sinônimo, antônimo, homônimo e parônimo. Certo? Vamos ver cada um aí. Vamos lá. Palavras que têm significados parecidos são sinônimas. Então, sinônimo ou palavras sinônimas são palavras que têm um significado parecido. Como, por exemplo, longe, distante, feliz, contente, rápido, ligeiro, lento, devagar. Então, todos esses exemplos que eu acabei de falar são palavras que têm significados parecidos. É isso? Longe, distante. Certo? Feliz, contente. Rápido, ligeiro. Lento, devagar. Palavras que têm significados opostos, contrários, são antônimas. São palavras antônimas. Palavras que têm o significado oposto ou o contrário. Antônimos, exemplos: baixo, alto, perto, longe, claro, escuro, triste, feliz. Certo? Então, são palavras que têm significado oposto. O contrário. Qual o contrário de baixo? Alto. Qual o contrário de perto? Longe. Qual o contrário de claro? Escuro. Então, são palavras que têm significado oposto e o contrário, certo? Agora vamos para a página 99. Palavras que têm a mesma pronúncia, mas que se escrevem de maneira diferente e apresentam diferenças quanto ao sentido são homônimas. Então, palavras homônimas, elas têm a mesma pronúncia, mas se escrevem de maneira diferente e apresentam diferenças quanto ao sentido. Exemplo de homônimos: concerto. A palavra concerto com S quer dizer reparo. Quando você vai fazer um reparo em alguma coisa, você vai consertar, fazer um conserto, fazer um reparo, certo? É o concerto escrito com S. Concerto, com C, significa espetáculo musical. Hoje vamos assistir um concerto. Com S é um espetáculo musical. Tá vendo aí que as duas palavras têm a mesma pronúncia? Concerto e concerto. Concerto com S e concerto com
C. Tem a mesma pronúncia, mas são escritas, se escrevem de maneira diferente e apresentam também diferença no sentido. É isso? Cada um tem o seu sentido. Mesma coisa a palavra sessão. Sessão com 2 S's quer dizer de cinema, de teatro. Assistir uma sessão no cinema ou no teatro, certo? E sessão com C cedilha quer dizer ato de cortar pedaço de um todo. Vejam que a palavra tem a mesma pronúncia, mas se escrevem de maneira diferente e apresentam diferenças no sentido, certo? Então, essas são palavras homônimas. Palavras parecidas na escrita e na pronúncia, mas com sentido diferente, são parônimas. Parônimos. Exemplos: comprimento. Com O quer dizer extensão, o comprimento de algo, a extensão, certo? E o cumprimento com U quer dizer saudação, quando você está cumprimentando alguém, está saudando alguém. Comprimento é a extensão de algo. Sabe? Quando você vai medir o comprimento de alguma coisa, a extensão. Cumprimento, quando você vai cumprimentar, saudar alguém, certo? Vejam aí que elas têm a escrita parecida e a pronúncia também, mas o sentido diferente. Comprimento quer dizer extensão, cumprimento, saudação. Mesma coisa é despensa. Despensa, lugar onde se guardam alimentos ou mantimentos. Dispensa, licença, ato de dispensar ou de ser desobrigado. Então, tenho despensa com despensa e dispensa, certo? Então, despensa, lugar onde se guardam mantimento. Dispensa, licença ou ato de dispensar ou de ser desobrigado. Como, por exemplo, João foi dispensado do trabalho. Foi um ato de dispensar. Foi dispensado do trabalho, desobrigado, não tem mais como se não tivesse mais a obrigação com algo, certo? Se escreve com I, dispensa. E despensa, um lugar onde se guardam mantimentos. Então veja que as palavras são parecidas na escrita e na pronúncia. Parecidas, não são idênticas. Palavras que têm a escrita parecida, né? E a pronúncia também, mas com sentido diferente. Então, essas palavras são parônimas, certo? Então, aí vamos entender direitinho. Sinônimos são palavras com significados parecidos. É isso? Antônimo são palavras que têm significado opostos, contrários. Homônimos são palavras que têm a mesma pronúncia, mas que se escrevem de maneira diferente e apresentam diferenças quanto ao sentido. Homônimos. Parônimos são palavras parecidas na escrita e na pronúncia, mas com sentido diferente. Ok? Agora vamos para a atividade. Questão 1. Dê o sinônimo das palavras abaixo. Sinônimos, palavras que têm o significado parecidos. Então, dê os sinônimos das palavras: frio, calmo, lindo, magro,
prudente, ouvir e saltar. Questão 2. Complete as frases com o antônimo das palavras em destaque. Antônimos, certo? Então, vocês vão completar aí as frases com o antônimo das palavras em destaque. Perto, chegar, correndo, quente e estreita. Vocês não vão copiar a frase, vão só dar o antônimo, né, das palavras que estão em destaque, certo? Questão 3. Agora dê o antônimo das palavras abaixo. Também o antônimo: livre, pequeno, forte, leve, magro, quente, liso, curto, folgado, atento, último e alto. Vocês vão dar o antônimo dessas palavras. 4. Faça a correspondência entre os parônimos e seus significados. Dispensa, despensa, suar, soar. Então, vocês vão fazer a correspondência do significado de cada parônimo, certo? Então, qualquer dúvida, podem falar com a tia, podem voltar aos exemplos, ok? Beijos e até amanhã.